Cremos que o Senhor já ministrou uma palavra no coração do teu filho, e cremos que a tua igreja precisa ouvir dessa palavra. Então usa ele com graça, com autoridade, com sabedoria, com poder. Que diminua ele e cresça o Senhor, e que a tua igreja esteja atenta e receptiva à voz e à mensagem do Senhor. Assim oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Com grande temor que a gente sobe ao púlpito para ministrar um pouquinho daquilo que Deus tem falando ao nosso coração. É um desafio enorme, só quem está aqui sabe o quanto é difícil, mas pela graça e pela misericórdia de Deus estamos aí. É um desafio grande também porque quem esteve aqui ontem no culto de oração ouviu a mensagem que o Josimar trouxe, e foi uma mensagem de Deus que falou muito ao nosso coração. E para manter esse mesmo nível, esse mesmo padrão, não é fácil. Subir aqui é difícil, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aí. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 2. Amém? Diz a palavra do Senhor. Versículo 3. Amém, obrigado. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Feche seus olhos, estaremos orando mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, maravilhoso e santo Jesus, Espírito Santo de Deus, eis aqui a Tua palavra, eis aqui a Tua igreja. Pai, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos revele, Senhor, com entendimento, com graça, com misericórdia, Senhor, o desejo do Teu coração, a Tua igreja, Senhor. Pai, precisamos sair daqui ainda mais cheios, Senhor. Já fomos tão abençoados nos momentos de louvor, fomos tão abençoados no momento da oração, e precisamos ser abençoados também no momento da palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Efésios é uma carta conhecida como uma das cartas da prisão. Paulo, ele estava preso em Roma, e quando a notícia chegou até Éfeso, até os irmãos, que Paulo estava preso, houve uma angústia muito grande ao coração daquela igreja. O maior dos apóstolos, aquele que havia fundado aquela igreja alguns anos antes, tinha feito um reboliço na cidade de Éfeso. Se você for pegar o livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 19, você vai ver que a palavra foi ministrada naquele lugar, e as pessoas, elas lançavam tudo aquilo que era contrário à palavra do Senhor, eles lançavam fora, livros de magia, livros de ocultismo, coisas, né, relacionadas às deusas romanas, às deusas gregas, né? E Paulo começou a anunciar o evangelho ali, e a palavra começou a entrar no coração, e a igreja foi crescendo. Paulo deixou ali alguns fundadores e partiu para outros lugares para continuar fazendo a obra do Senhor. E Paulo é preso por causa da perseguição, por causa da palavra de Deus,
E é quando essa notícia chega ao coração dos irmãos, há uma angústia naqueles corações. A igreja fica assim: meu Deus, o maior dos apóstolos foi preso, aquele que prega, aquele que cura, aquele que traz libertação, ele está preso. O que será da igreja do Senhor? Existem tantos lugares ainda para ser ministrado o evangelho, e Paulo está preso. E Paulo escreve uma carta maravilhosa àquela igreja, com o propósito de consolar aquela igreja, de trazer consolo e explicar o plano de salvação a cada um de nós, a explicar que a nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, explicar que a nossa luta é contra os principados e potestades. A minha e a sua luta, eu falei isso aqui algumas semanas atrás, não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso vizinho, a nossa luta não é contra os parentes que você não se porta bem, não é contra a sua sogra, contra o seu sogro, contra o seu irmão, contra aquele que te deve. A sua luta é contra principados e potestades, contra os domínios espirituais que agem na vida daqueles que ainda não se converteram ao evangelho de Cristo. Se você tem sofrido afronta, se você tem sofrido perseguição, se pessoas têm ido contra a sua vida, saiba que aquela pessoa é somente um instrumento de Satanás para tirar a tua paz, para tirar aquilo que tem de mais precioso, que é a riqueza da salvação, a graça do Senhor Jesus Cristo sobre o seu coração. A sua luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E o livro de Éfeso, ele explica isso muito bem, que Paulo ainda lá no capítulo 6, ele vai dar uma explicação de como nós devemos lutar, quais armas devemos usar para lutar contra esses principados e contra essas potestades. Chega em casa, dá uma lida no livro de Éfeso, é maravilhoso. Você vai ser muito rico e muito abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o plano de salvação para a igreja do Senhor. Irmãos, como nós todos já sabemos, Deus preparou um plano maravilhoso para o homem, onde Cristo no final das contas seria glorificado. E eu e você, nós fazemos parte desse plano maravilhoso. A igreja, ela entra na parte de glorificar o nome do Senhor, de honrar o nome do Senhor. Primeiro, lá no passado, muito antigamente, quando o homem pecou, houve a separação entre nós, entre o homem e Deus. Nós perdemos toda a nossa capacidade espiritual de entendermos as coisas de Deus. Por isso que aqui ele fala: nós estávamos andando nos desejos da nossa carne e nos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. No plano de salvação em Deus, irmãos, nós só entramos com um ponto, que é o nosso pecado. Nós somos pecadores, nós somos depravados. Se você sondar aí o fundo do seu coração, você vai perceber, começar a entender que o seu coração, o meu coração e o coração de toda a raça humana está totalmente corrompido pelo pecado. Nós somos egoístas, nós somos mentirosos, nós somos fracos, nós somos pecadores. Como Paulo afirma lá no livro de Romanos, não há quem busque a Deus. Todos nós andamos desgarrados. Se fosse depender de mim e de você, de escolher ao Senhor, nós nunca poderíamos escolhê-lo. Porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus todo poderoso, todo santificado. E nós somos uma raça decaída, uma raça nojenta, uma raça totalmente atolada no pecado. Nós somos totalmente antagonistas do Senhor. Mas aprove ao Senhor, no plano de salvação, vivificar a minha e a sua vida.
Deus, Ele tirou as escamas do meu e do seu olho. Deus, Ele aprove lá da eternidade vivificar a cada um de nós, trazer vida. Esse é o Evangelho. Estávamos mortos, mas fomos vivificados pelo Senhor. O Evangelho, meu irmão, essa depravação que existe no coração do homem, não é, eu estou sem Deus, mas eu vou escolher a Deus. Não, o meu pecado e o seu pecado é como se nós estivéssemos lá no meio do Oceano Atlântico, afundado a 1000 pés de fundura, sem respirar, sem possibilidade alguma, e você olha para o céu, você não vê nada, não há possibilidade alguma de salvação para a sua vida, porque você está mergulhado no poço do pecado, você está mergulhado no poço da mentira, do egoísmo, da inveja, da depravação, dos seus maus pensamentos. E Deus vai, um belo dia, levanta a sua mão e te traz a vida novamente. Ele te deu vida, Ele te deu vida espiritual, Ele encheu as suas narinas com fôlego de vida, Ele te deu a oportunidade de respirar novamente, de sentir, de entender a Deus, de buscar a Deus, de ter autoridade diante dos principados e das potestades. Pela sua riquíssima misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou, estávamos mortos e fomos vivificados. Estávamos perdidos e fomos encontrados pelo Senhor. Vivíamos uma vida de pecado, mas hoje podemos viver uma vida de santidade, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Não tinha condições para mim e para você, meu amado. Somente uma grande e poderosa salvação em Cristo Jesus, quando Ele decide entregar o seu próprio Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a possibilidade da vida eterna. Este é o plano de salvação que eu e você, a rica misericórdia e o amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo e fomos salvos pela graça. E hoje estamos aqui, quase 2000 anos depois do Evangelho ter sido pregado na cidade de Éfeso. O Evangelho continua sendo pregado e continua libertando, continua curando, continua trazendo esperança, continua trazendo prazer, continua trazendo gozo no Senhor, continua fazendo homens que eram entregues ao pecado serem glorificados pelo nome do Senhor, que é o que fala aqui. Mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Deus é bom, meu amado. Aproveite essa oportunidade. Eu não sei como você se encontra nessa noite, qual é o nível de intimidade que você tem com Deus. Talvez você esteja num nível maravilhoso, sua vida está dando tudo, sua vida espiritual está dando tudo certo, você tem se santificado, você tem buscado ao Senhor, você tem orado, você tem sentido prazer em ler a palavra do Senhor. Ótimo. Mas pode ser também que você tenha tido dificuldade, pode ser que você tenha tido prazer mais nas coisas deste mundo do que nas coisas do Senhor. Pode ser que você tenha sentido mais prazer nas redes sociais do que na palavra de Deus. Pode ser que você tenha mais prazer na televisão, nas conversas jogadas fora com os amigos, ou em qualquer outra coisa.
E se fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são lá do alto, pensai nas coisas que são de cima. Se eu verdadeiramente fui encontrado pelo Senhor, qual tem sido a motivação do meu coração? Qual tem sido a motivação do seu coração, igreja? Você foi vivificado pelo Senhor, você andava nos desejos da sua carne, fazendo a vontade da sua carne, e era filho da ira do Senhor, era merecedor do inferno, mas pela graça de Jesus você foi salvo. E talvez você pode se perguntar: será que eu sou salvo? Será que eu sou um escolhido do Senhor? É uma coisa que só você pode responder para mim. É uma coisa que só você pode responder para si mesmo. Olhe para dentro de você, analise a sua vida, como você tem andado, como você tem vivido, quais são as suas motivações, onde você tem depositado a sua esperança, onde você tem colocado os seus pensamentos, quais têm sido as suas atitudes. As suas atitudes vão revelar se você verdadeiramente foi salvo ou não. As suas atitudes vão revelar se você verdadeiramente foi alcançado pela graça de Cristo. As suas atitudes para com o próximo, para com o seu irmão, para com a igreja, para com Deus, revela aquilo que você é. Qual tem sido o seu prazer? Qual tem sido a sua motivação? Quais são os seus sonhos? Quando você coloca alguma coisa diante do Senhor, o que você tem pedido? Isso glorifica o nome do Senhor? Ou é algo para apenas gastar, para você gastar nos seus próprios deleites? Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus não se importa com as coisas deste mundo. Quem está sentado com Cristo nas regiões celestiais não se importam com as situações que tem encontrado ao seu coração, com aquilo que tem te tirado a paz. Se você está verdadeiramente assentado nas regiões celestiais em Cristo, busque as coisas que são do alto. Seja um verdadeiro cristão, meu amado. Seja um testemunho vivo de que Deus ainda opera milagres. Eu era isso, eu era aquilo, eu era ladrão, eu era depravado, eu era prostituto, eu fazia de tudo, mas agora a graça do Senhor me alcançou e hoje eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus é ter a sua mente e o seu coração transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. Paulo ele vai falar aqui no capítulo 4, no versículo 22. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem tiver necessidade.
não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas de dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Você foi ressuscitado por Cristo? Você recebeu o batismo no Senhor, o batismo do Espírito, que te faz transformar, que faz abandonar essa velha natureza corrupta e glorificar ao Senhor pelas suas atitudes? Olhe para dentro do seu coração, igreja. Qual evangelho você tem vivido? Qual tem sido a sua motivação? Olhe para dentro do seu coração, igreja, lá no íntimo, O que você tem buscado? O que tem trazido paz à sua vida? É o seu bolso cheio? A sua despensa cheia? Isso é que tem trazido satisfação à sua vida? É você abrir o aplicativo do celular e ver dinheiro lá com fartura? É você ser respeitado no seu trabalho? O que tem trazido orgulho ao seu coração? Orgulhe-se nisso aqui, ó. Despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quando você tira todo pecado, toda ira, toda angústia, toda mentira, toda inveja, todo egoísmo, quando não tem nada em você, se orgulhe desse homem que abandona as coisas deste mundo para servir verdadeiramente a Cristo. Se orgulhe daquele homem que coloca o joelho para orar e sente verdadeiramente a presença de Deus. Se orgulhe num homem que tem prazer na palavra do Senhor e nela medita dia e noite. Nós somos salvos para isso, irmãos. Deus nos vivificou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso não podemos mais viver da mesma forma que nós éramos. A nossa velha natureza já passou. Deixamos ela lá no batismo. Essa é a teoria, irmãos, que deveria ser. Mas a nossa realidade, a realidade da igreja, muitas das vezes não é isso. Ainda existe no meio de nós aqueles que invejam. Ainda existe no meio de nós aqueles que têm prazer nas fofocas. Ainda existe no meio de nós aquele que dá tapinha nas costas e que te abraça e que fala que te ama, mas no fundo do coração não é isso que ele está desejando. Arranque isso do meio da igreja, tira isso do seu coração. Isso é uma coisa que precisa ser para ontem. É urgente a nossa miséria. Precisamos voltar ao Senhor em santidade. Precisamos estar diante do Senhor com temor e tremor. Tira de vós toda vaidade, irmãos. Tira de vós todo engano, irmãos, para que vocês não sejam enganados. Não vá para o inferno por pouca coisa não, irmãos. Vai ser muito feio você chegar naquele grande dia diante do Senhor e ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Aí você vai olhar para dentro do seu coração
eu fiz isso, mas fiz aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. Seu coração estava cheio de inveja. É triste você não conseguir se libertar dessas coisas. É deprimente, irmãos, você ter a possibilidade de ler a palavra, de ouvir o que você tem ouvido nesses últimos dias, palavras maravilhosas do Senhor, ter participado de orações maravilhosas, ter sentido verdadeiramente a presença de Deus, ter cantado e louvado ao Senhor com todo o seu coração, mas aquilo ali ser fruto somente da sua emoção. E quando você sai por aquelas portas, você chama de novo o seu velho homem, e você tem grande prazer nele. Que Deus não nos permita viver dessa forma. Que Deus revele ao nosso coração o nosso pecado. Não é revelar pecado que o profeta vem aqui, eis que te digo que tem um pecado na sua vida. Não é isso. É revelar para nós mesmos. É quando nós estivermos orando: Senhor, sonda o meu coração, me mostra os caminhos maus que existem dentro do meu coração, para que eu possa confessá-los ao Senhor e receber a sua misericórdia, Senhor, receber o seu perdão. É isso que a igreja precisa buscar, irmãos: o arrependimento, o perdão no Senhor, estar prostrado aos pés do Senhor. Jesus nos vivificou, igreja. Andai conforme Deus quer que nós andemos, em graça, em verdade, em santidade, buscando as coisas que são do alto. Convido você a ficar de pé nessa noite. Pai, a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A sua palavra, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra até a junta da alma, Senhor, e nos revela quais são as verdadeiras intenções do nosso coração, Senhor. Pai, qual tem sido a minha motivação para servir ao Senhor? Qual tem sido a minha motivação, Senhor, de estarmos na Tua casa, Pai? Será que eu tenho vindo aqui, Senhor, para buscar bênçãos para a minha vida secular? Ou eu verdadeiramente quero louvar e engrandecer o nome do Senhor? Verdadeiramente eu quero morar com o Senhor pela eternidade, Senhor. Qual tem sido a minha motivação, Deus? Sonda o meu coração, ó Pai amado, e revela o meu pecado, Deus. Revela o coração da Tua igreja, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. A Sua igreja clama, Senhor, a Ti, ó Pai amado. Pai, visita cada um dos Teus filhos, Pai, nessa noite, Senhor. Sonda os corações, ó Deus. Mostra-nos, ó Pai amado, onde temos errado, Senhor. Mostra-nos, Senhor, os nossos erros, as nossas verdadeiras intenções ruins. E nos transforma, Senhor. Transforma-nos, Senhor, conforme a Teu poder, conforme a Tua palavra, Senhor. Queremos ser cheios de Ti, Senhor, cheios do Teu perdão, Senhor, cheios da Tua graça, da Tua misericórdia, Deus. Alcança, Senhor, a Tua igreja. Refaz de novo, Senhor, aquele primeiro amor, nos primeiros dias, ó Pai amado, quando entendemos o Teu Evangelho, Senhor, e tínhamos um imenso prazer em orar, em ler a Tua palavra e anunciar o Teu Evangelho, Senhor, aos perdidos, mas que aos poucos foram se perdendo, Senhor, que aos poucos as motivações foram sendo alteradas, ó Deus. Assentar nos lugares celestiais, ó Pai, são mudanças que precisamos ter no nosso entendimento, no nosso coração.
Desenvolva, Senhor, a nossa salvação em nosso coração com temor, ó Deus. Gera isso em nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu gosto de ouvir sobre salvação, porque nos leva lá atrás. E a gente sabe que não tem condição nenhuma em nossas vidas de falar assim: e eu estou aqui por causa de mim mesmo. É a graça de Deus que nos alcançou. E como Paulo, o autor dos Hebreus, vai nos ensinar, né? Como escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, é um presente dado por Deus. Essa é a graça que nos foi dada. Amém? Que possamos desenvolver isso, permanecer nisso, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Quantos foram abençoados? Glória a Jesus. O Senhor está nesse lugar. Amém? Em nome de Jesus. Não tem como caminhar 2024 sem a presença. Vai colocando sua casa em ordem e traz a presença do jeito de Deus. E Deus está falando aqui do jeito que Ele quer. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, amanhã nós encerraremos a semana de oração às 18h30. Amém? Aqui na igreja. Vem para cá orar com a gente. Tem sido bênção esse tempo de oração aqui. Quem tem vindo tem experimentado algo de Deus. Deus tem me renovado nessa oração. Hoje o culto, Deus trouxe um renovo na minha alma. E é muito importante você estar presente, se envolver. Então amanhã vamos encerrar essa semana de oração de primícias na presença de Deus. Você que não trouxe primícia hoje, pode trazer amanhã a sua primícia, colocar no altar do Senhor, honrando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Então eu encontro vocês amanhã às 18h30 aqui, amém? E só um aviso, uma correção aí. Nós vamos modificar a reunião de sábado. Nós vamos modificar ela para o domingo de manhã, amém? Nós teríamos uma reunião sábado, 18 horas, com todos os líderes, toda a igreja, mas nós passaremos ela para domingo de manhã, amém? Toda a igreja está convidada a estar conosco. Nós vamos falar de ministérios, vamos falar da igreja, quais os passos que nós vamos tomar, qual vai ser a nossa programação do ano. É uma reunião de alinhamento aí. Então domingo pela manhã vem estar conosco, vem para cá, vai ser bênção em nome de Jesus. Posso contar com vocês? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. O pastor Miguel vai dar a bênção apostólica, eu vou estar lá atrás para te cumprimentar. Isso, meu amado e minha amada irmã, estenda suas mãozinhas assim, isso. Agora, amados irmãos em Cristo, que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: aplauda o Senhor e cumprimenta quem está do teu lado aí, amém?